Shalom! Hoje nós continuaremos estudando sobre Mussar Emidot Tovot. E o tema de hoje é Amidah Simcha, a alegria. Nós vamos estudar como a alegria é um traço do caráter fundamental de um verdadeiro Talmid, discípulo de Yeshua HaMashiach. Nós temos o dever de sermos pessoas alegres, e as Escrituras falam claramente sobre isso. E nós vamos primeiramente estudar sobre a alegria e veremos também questões práticas. Como praticar a alegria, como nós podemos ser pessoas mais alegres, pois não há um verdadeiro discípulo de Yeshua, não há um desenvolvimento sadio de sua espiritualidade sem a simcha, sem a alegria. Vejam, deleitar-se no eterno e alegrar-se no eterno, estes são os propósitos da existência humana. Nós viemos ao mundo com um objetivo: buscar um regozijo e uma alegria única e exclusivamente no eterno. Esta é a razão pela qual as pessoas que não servem ao eterno são pessoas muito tristes, deprimidas, têm vários problemas existenciais. Eu conheço e já ouvi casos também, existem pessoas muito ricas que sofrem de depressão. A pessoa tem saúde, tem dinheiro, tem uma família, mas há um vazio no coração dessas pessoas. Já que essas pessoas não servem ao eterno, este vazio cria uma tristeza, cria uma depressão, até mesmo chegando ao suicídio. Às vezes pessoas riquíssimas cometem suicídio. Por quê? Porque elas chegaram em um estágio de depressão em que a tristeza tomou conta do ser, a alegria foi embora. E por quê? Porque essas pessoas não servem ao eterno. Deleitar-se no eterno é o propósito para o qual nós fomos criados. E eu cito uma frase muito interessante do rabino medieval muito conhecido, Moshe Chaim Luzzatto, sobre isso. Ele diz: nossos sábios de abençoada memória nos instruíram que o homem foi criado somente com o propósito de deleitar-se no eterno e regozijar-se no esplendor da presença divina, sendo isto a definitiva alegria e o maior de todos os prazeres da existência humana. Vejam que maravilhoso esse rabino disse. O maior prazer da existência humana, a maior alegria é deleitar-se no eterno, é regozijar-se na presença de Adonai. E nós temos que desenvolver a alegria como Talmidim, como discípulos de Yeshua, pois a tristeza é incompatível com um traço benigno do caráter do homem. E existem várias técnicas para nós desenvolvermos a alegria em nossas vidas. Vejam, cada midá que nós estamos estudando, nós já falamos sobre agradecimento, também falamos sobre entusiasmo, tudo isso nós temos que colocar em prática. Por exemplo, acerca da gratidão, a midá gratidão. Você põe isso em prática como? Agradecendo ao Eterno por todas as coisas que acontecem com você. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, porque até aquilo que é ruim existe um propósito bom por trás. Cabe a nós aferirmos qual é este propósito. Então, a Amidah gratidão você desenvolve como? Agradecendo ao Eterno, colocando em prática, agradecendo pela sua saúde, pela sua família, pelo alimento, agradecendo por milhares de coisas boas que acontecem conosco todos os dias. Falamos sobre a Amidah entusiasmo. Você coloca isso em prática como? Refletindo que você deve ser uma pessoa enérgica e também você deve
fazer tudo aquilo que você tem deixado de fazer e que é importante. Uma pessoa entusiasmada, ela pega tudo que precisa fazer e faz. Eu até citei a frase do Rabino Hillel: se não for agora, quando? Então, nós temos que fazer tudo aquilo que nos compete sem deixar para depois, sem deixar para o amanhã. Não deixe para depois aquilo que você deve fazer hoje. Então, isso você pratica o entusiasmo assim. E a alegria. Bem, para nós praticarmos a alegria, alguém pode me falar: Tzadok, eu estou triste, como eu vou praticar a alegria? Um primeiro passo é que nós devemos sempre, ensinam os rabinos, a estampar um sorriso em nossos rostos. Existem pessoas que sempre ficam com uma cara fechada, um semblante pesado. A primeira coisa é aliviar o nosso semblante, ter um semblante leve e suave, falarmos com as pessoas com um sorriso, pois o sorriso é um verdadeiro remédio para a alma. Quantas vezes eu já estive triste em algum momento da minha vida, alguém vem falar comigo sorrindo, essa pessoa vem falar comigo esbanjando alegria, e a alegria termina nos contagiando. Existe até um vídeo que circula no YouTube interessante. É um homem que está no metrô, no exterior, e ele começa a dar gargalhadas. Ele começa a rir sozinho, dando gargalhadas, e as pessoas no metrô começam a olhar para ele, pensando: por que ele está rindo tanto? E de repente as pessoas começam a rir. Uma segunda pessoa ri, uma terceira. De repente o vagão inteiro do metrô, todo mundo está rindo. Todo mundo está dando gargalhada. Por quê? Porque a gargalhada, o sorriso, são elementos que contagiam as outras pessoas. Então, se você é uma pessoa que se apresenta para o próximo com um sorriso, falando de uma forma agradável, amável, com um sorriso nos lábios, eu tenho certeza que isso vai contagiar as pessoas e vai contagiar a si próprio. Ainda que você esteja triste, se você se forçar a sorrir, se você se forçar a alegrar-se, buscando uma alegria no Eterno, o Eterno vai despejar uma alegria em você. Então isso é uma maneira, é uma prática de despertar alegria no seu homem interior. Ou seja, você sorrindo, sendo amável com as pessoas. Uma outra técnica é você separar todo dia um pouquinho de tempo e meditar em quantas coisas boas o Eterno já fez por você. Medite tudo de ruim que você passou. Eu, antes de servir ao Eterno, antes de servir ao Mashiach, eu tinha várias insônias. Eu tinha muitas dores de cabeça. Eu vivia tomando remédio para dor de cabeça todo dia. Eu tinha insônia, eu tinha uma tristeza. Vejam, eu não cria em Yeshua HaMashiach, eu judiava, eu falava mal de Yeshua, né? Eu nem gosto da palavra judiar, porque é uma origem maligna, né? Uma origem para depreciar nós judeus, mas eu falava mal de Yeshua, eu ria, eu blasfemava, eu escarnecia. Mas quando eu passei a crer em Yeshua, ele tirou a minha insônia, tirou as minhas dores de cabeça, os meus princípios de depressão, de tristeza, tudo isso foi embora. Com certeza, se você foi transformado pelo Eterno, você vivia uma vida no abismo, na lama, e o Eterno estendeu a mão e te tirou da lama, como ele me tirou. Eu tinha vários e vários problemas sérios, eu estou citando esses, mas eu tinha vários problemas, o Eterno me resgatou com mão forte e braço estendido. E o que ele fez por mim e o que ele fez por você, se você tirar um tempinho todo dia para relembrar o que o Eterno fez na tua vida, eu sei que isso vai te alegrar. Hoje é tão bom, eu posso bater na cama e dormir tranquilamente. Hoje eu não tenho aquelas dores de cabeça terríveis. Hoje eu tenho uma alegria no coração. Ao lembrar de tudo isso, isso aumenta a nossa alegria. Então essas são dicas práticas. Ou seja, você estampar um sorriso nos lábios, ser amável com as pessoas, ser alegre perante o próximo, pois isso reverterá como um bem para você mesmo. Isso vai alimentar a tua própria alma e você também
lembrar-se de coisas maravilhosas que o Eterno já fez na tua vida. E às vezes você não está dando valor em coisas grandiosas. Você já passou por grandes batalhas e grandes lutas e teve vitória vindo do Eterno. Você já passou por muitos livramentos. Você que me ouve já recebeu vários livramentos. Alegre-se, porque se o Eterno te deu livramentos no passado, Ele também vai ser misericordioso e te dar livramentos no futuro. Se você venceu batalhas no passado, você também vencerá as batalhas no futuro, pois o Eterno é um Pai que nos ama e Ele derrama um amor tão grande para quê? Para nos regozijarmos, pois como eu citei o Rabino Moshe Haim Luzzatto, deleitar-se no Eterno é o maior prazer da existência humana, qual seja buscar a alegria no Eterno. E para nós buscarmos a alegria no Eterno, nós devemos nos aproximar de Hashem. E para nós nos aproximarmos de Hashem, nós precisamos também deixarmos de lado o pecado, pois o pecado ele afasta o homem do Criador. Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, diz que os pecados, as iniquidades, fazem uma separação entre o homem e o Eterno. Então nós temos que, por mais que nós sejamos imperfeitos, por mais que nós eventualmente pequemos, nós temos que nos arrepender e fazermos techuvá. Temos que regressar ao Eterno com sincero arrependimento. Baruch atah Adonai harotzeh techuvá. Bendito seja o Eterno que se alegra, que se compraz com o arrependimento. Então, quando você se arrepende e volta para os braços do teu Pai, o teu Pai Celestial irá abraçá-lo e vai derramar mais alegria em tua vida. Mas para isso, abandone o pecado. O pecado às vezes se apresenta com uma aparência bonita, com uma aparência sedutora, mas o final do pecado será a tua destruição. Se você for seduzido, enredado, enlaçado, capturado pelo pecado, a sua ruína chegará. Então, para você evitar isso, você tem que se aproximar do Eterno, se arrependendo dos seus pecados, deixando a carnalidade, deixando tudo aquilo que desagrada ao Eterno e correndo para os braços do Pai. Bem, Yaakov Hatzadik, conhecido em português como Tiago, só que o nome dele é Yaakov, em sua epístola, no capítulo 4, verso 8, ele diz: chegai-vos para Elohim, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Então aqui ele está falando para nós limparmos as nossas mãos, para nós purificarmos os nossos corações. Isso nos aproxima do Eterno. E quando nós estamos próximos do Eterno, a alegria é despejada em nossas vidas. Agora, se você optar em continuar no pecado, se você optar pela ruína, pela carnalidade, você se afastará do Eterno. E daí você não terá alegria. Você terá o quê? Tristeza. E daí o seu fim não será nada bom. Por isso que nós temos que fazer a verdadeira techuvá. Já no verso 9, Yaakov, Tiago, capítulo 4, verso 9, ele diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Que a tua vida possa ser transformada, que você possa lamentar. Aqui está escrito: lamentai e chorai. Chore pelos seus pecados, chore por tudo aquilo que você fez de errado perante o Eterno. Se arrependa e volte para o Pai Celestial, que tua vida irá mudar. Em Lucas capítulo 15, verso 10, o nosso Mashiach,
ensinou: assim digo-vos, a alegria, a simra, a alegria na presença dos anjos de Elohim por um só pecador que se arrepende. Então vejam, quando um pecador apenas se arrepende, a alegria perante os anjos de Elohim. Por quê? Porque o Pai, conforme eu disse na Brahá, Baruch atah Hashem harotzeh b'teshuvah, bendito seja o Eterno que se compraz, que se alegra com o arrependimento. O Eterno, ele gosta, ele tem alegria quando o homem se arrepende. E obviamente ele irá dar uma contrapartida, ele irá alegrar o seu coração. Nós que somos discípulos de Yeshua HaMashiach, nós devemos ser marcados com uma alegria em nossos corações, porque nós lemos nas Escrituras que os antigos Talmidim, os antigos discípulos, eles guardavam muita alegria por servir ao Mashiach. O fato de servir ao Mashiach, isso já era um motivo de grande alegria. Nós lemos em Yohanan, João, capítulo 17, verso 13. Yeshua disse: mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Yeshua disse que ele iria ao Pai, mas nós ficaríamos com uma alegria, não capenga, não mais ou menos, mas ele diz aqui uma alegria completa. O Mashiach nos dá uma alegria completa. Por quê? Porque servir ao Rei de Israel, servir ao Mashiach, é algo maravilhoso. Vejam, nós não somos quaisquer pessoas. Nós somos representantes do Rei. Nós somos embaixadores. Quando alguém é embaixador de um país, aqui no mundo físico, o embaixador é um homem muito importante. Ele tem status, ele tem servidores, ele tem uma estrutura, ele é uma alta autoridade, porque ele é embaixador de um rei humano. Mas nós somos embaixadores de um rei celestial que há de voltar para reinar aqui na terra. Nós somos representantes do Rei dos Reis, do Rei de Israel. Você é um embaixador do Mashiach. Você não é pouca coisa, não. Você é muita coisa. Então você tem que se alegrar por servir ao Rei Mashiach. Atos 13, verso 52 diz: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e da Ruach HaKodesh. Aqui os Talmidim estavam, não pouquinha não, mas eles estavam o quê? Cheios de alegria. E que essa alegria possa encher você que está ouvindo esse shiur. Em Gálatas 15, verso 22, o Rabino Shaul, Paulo, ele diz: mas o fruto da Ruach é o amor, a alegria, e ele cita outras coisas. Mas o fruto do Espírito, se o Espírito do Eterno repousa em você, você terá alegria. Por quê? Porque a alegria de Hashem é a nossa força. Então vejam, o fruto do Espírito, como que eu sei que alguém tem o Espírito do Eterno? Aqui ele diz, é alguém que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, autocontrole. Um desses itens é a alegria. Eu já fui em sinagoga messiânica, que as pessoas estavam emburradas, todo mundo triste, as pessoas com cara de mal, sabe aquela pessoa que tem um semblante pesado, que passa uma coisa ruim. Uma pessoa olhava para outra com um olhar negativo. Eu que tenho uma sensibilidade espiritual muito forte, eu sentia no ar coisas ruins, até shedim, até demônios, em congregações judaico-messiânicas, ou judaísmo dá não sei o que, não vou citar o nome, judaísmo dá não sei o que, não vou citar o nome, mas você chegava ali e sentia um ar pesado. As pessoas não têm fruto da Ruach, não têm fruto do Espírito, não há amor. Nesse judaísmo dá, que eu não vou citar o nome, vejam, os camaradas, eles ficam falando mal
dos gentios, falando mal de evangélicos, mal de todo mundo. Vejam, eu discordo de coisas dos evangélicos, dos pastores, eu discordo com a roubalheira que existe igreja evangélica, mas eu vou perder meu tempo, eu vou ficar no Shabat falando mal da vida dos outros. Eu vou ficar falando mal de pastor evangélico, por mais que o camarada seja ladrão, eu vou ficar perdendo o meu Shabat falando mal, fazendo fofoca. Isso não, discípulo de Mashiach não faz isso. Discípulo de Yeshua não é fofoqueiro. Não fica, tudo é Babilônia, tudo é Babilônia. Vejam, o Rebbe de Lubavitch, ele tem uma frase perfeita. Quando alguém fala muito mal de uma coisa, na verdade aquele mal não está no outro, está dentro de você próprio. Olha só. Repito, quando você fala muito mal de uma coisa contra o outro, aquilo do qual você fala mal está dentro de você mesmo. Então todo mundo que chega, tudo é Babilônia, tudo é Babilônia, Babilônia. Esses camaradas que falam isso, eles estão cheios de Babilônia dentro deles, porque eles não têm amor, eles não têm shalom, não têm paz no coração, eles não têm alegria, todo mundo com a cara fechada. Eu ia falar com as pessoas nesse lugar, todo mundo, né, falando mal, todo mundo assim pesado, tem gente que nem fala com você, que vira as costas. Que é isso, gente? Que é isso? Um amigo meu falou que foi nesse lugar, levou um rapaz cego, aí o cego tinha um cão guia. Pô, maltrataram o cachorro, coitado do cachorro do cego. Falaram, o cachorro se chegar perto da congregação, ele vai impurificar a congregação. Aí escorraçaram o cachorro do cego, gente. Que é isso? Que é isso, gente? Essas pessoas não têm alegria, são pessoas mais perversas, são rechaim, são ímpios. Então, nós temos que ter alegria. Quem tem fruto da Ruach, Gálatas 5:22, quem tem o Espírito de Hashem dentro de si, será uma pessoa com amor, com alegria, etc, etc. Só ler Gálatas 5, capítulo 22. E se você não tem tudo isso, você tem que buscar. E as nossas aulas são para isso, para nós desenvolvermos as Midotovot, para nós desenvolvermos os traços bons da personalidade, do caráter, traços bons que devem crescer em verdadeiros discípulos de Yeshua. O rabino Eliyahu de Vidas, ele fala sobre Amidah Simcha, sobre Amidah alegria. A divina presença somente habita em espaço onde há alegria. Olha aí, a presença divina só habita onde há alegria. Os profetas não experimentaram a profecia sempre que desejaram. Em vez disso, eles deveriam ter o foco em sua consciência, colocando a alegria e o prazer em seus corações e meditando, porque a profecia não vem diante da face da tristeza ou da indolência, mas somente onde há alegria. Vejam, só a profecia. O rabino Eliyahu de Vidas dizendo que alguém só recebe dom profético quando essa pessoa é alegre. Por quê? Porque a tristeza não tem nada a ver com o eterno. O homem totalmente triste, deprimido, ele está longe da Shekhinah. Vejam que lindo esse rabino. Eu gosto muito do rabino Eliyahu de Vidas. Ele tem cada saque fantástico. Se alguém é triste, indolente, essa pessoa não terá profecia. A profecia habita onde há a alegria. Vejam, e a fonte da nossa alegria deve ser o eterno. A fonte da alegria dos ímpios são os bens materiais. Os ímpios colocam os corações nos bens materiais, na casa própria, no carro do ano, em joias, em dinheiro. O tzadik, o justo, ele anseia, ele anela por bens espirituais. Vejam, o camarada, o tzadik, ele pode ter até dinheiro, ele pode ser até rico,
mas ele não coloca o coração na riqueza. Por quê? Porque o maior tesouro dele, do tzadik, do justo, o seu maior tesouro não é a riqueza. O seu maior tesouro é desfrutar da presença divina. Porque quem desfruta da presença divina nunca será triste, nunca ficará em depressão, nunca cometerá suicídio. É uma pessoa cujo coração transborda de simcha, dessa alegria constante. Vejam, então a fonte da nossa alegria deve ser os bens espirituais e não os bens materiais. E é por isso que o Rabino Shaul, Paulo, em Romanos, capítulo 14, verso 17, ele disse: porque o reino de Elohim não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na shalom e na alegria em Ruach HaKodesh. Então vejam, aí ele está dizendo que o reino não consiste em comer e beber. Isso daí é uma metáfora para coisas materiais. Comer e beber são satisfações do corpo. Então ele diz, o reino de Elohim não consiste em comer e em beber, ou seja, não consiste em buscar as satisfações físicas, as satisfações do mundo. Mas o reino de Elohim consiste em justiça, em shalom, em paz e na alegria, em Ruach HaKodesh, porque a Ruach é a fonte, é o manancial da alegria que transborda. Eu falei e repito, comece a praticar a alegria, comece a estampar. Se você ficar sorrindo de manhã, de tarde, de noite, se você der bom dia para as pessoas que te encontram, boa tarde, boa noite, se você for uma pessoa alegre para com o próximo, a alegria vai contagiar a si próprio e contagiar aos outros, pois a alegria é uma semente que, se lançada, ela frutifica e cresce como uma bela árvore que dá sombra e descanso para todos aqueles que estão tristes e precisam de você. Você deve ser um manancial de alegria, transbordando uma alegria que vem dos céus para você. Eu escrevi um trecho que eu gostaria de ler para vocês, o que eu escrevi sobre isso. Olhem só. Os prazeres terrenos trazem satisfação e bons sentimentos. Porém, a alegria vem de uma fonte superior. Por quê? Porque a alegria é uma qualidade espiritual e cresce independentemente das circunstâncias que se fazem presentes na vida de uma pessoa. Então a alegria está pronta para encher o coração do ser humano, seja ele rico ou pobre, saudável ou doente, livre ou escravo, pois o ser humano é nutrido com um alimento espiritual. As pessoas procuram a alegria do mundo e das coisas terrenas, quando, em verdade, a alegria é um estado da mente. A alegria é um estado da mente. Você não será alegre por ter um carro do ano, por ter uma mansão, por ter uma conta bancária milionária. Tanto é que há muito milionário que comete suicídio. Há estudos mostrando que as pessoas que mais cometem suicídio são pessoas com boas condições financeiras. Então, os bens materiais, eles trazem uma satisfação, sim, trazem. Claro, o cara ter dinheiro, isso traz uma satisfação, mas é uma satisfação transitória, momentânea, que ela dura um tempo, mas ela depois acaba. Quando a alegria é uma qualidade espiritual, a alegria é um dom espiritual, é uma midá, e que você deve cultivá-la em seu coração e desenvolvê-la, porque, como eu acabei de ler, o que eu escrevi, ela é um estado da mente. Outra coisa interessante, que muitas pessoas dizem, eu cumpro a Torá, e cumprem com tristeza.
Não adianta de nada cumprir mitzvah com tristeza. O Rabino Kook, Yitzhak Kook, que foi o primeiro rabino do pré-estado de Israel, um rabino fantástico, eu gosto dele, ele tem estudos muito profundos de judaísmo. Ele fala que só se cumpre Torá com alegria. Quem cumpre Torá com tristeza, não cumpre a Torá. Diz ele: prazer e alegria devem acompanhar todo o seu esforço espiritual. Somente quando você sente o prazer e a alegria em cada boa e positiva obra, você terá o entusiasmo para praticar o ato na maneira ideal e acrescentar atos a cada dia. Somente quando o prazer e a alegria estão em seu coração para você praticar as boas obras e praticar boas ações, então elas estarão ancoradas em você. Então vejam, o resumo da ópera é: não adianta nada cumprir Torá com tristeza, cumprir Torá de qualquer maneira. Você tem que cumpri-la como? Com alegria. Isso é um requisito indispensável. Um outro ponto é o seguinte: mesmo quando nós estamos afligidos por problemas, nós devemos buscar a alegria, ainda que você esteja em uma situação adversa. Por quê? Porque às vezes os problemas, eles são testes. O rabino Dovid Bliacher, ele diz o seguinte, que quando você está cercado de problemas, alegre-se. Ué, mas como? Se eu estou cheio de problemas, como que eu vou me alegrar? E ele explica o seguinte: às vezes, esses problemas vieram como testes do Eterno. O Eterno está te dando uma segunda chance para você se corrigir. Então, os problemas, eles são testes. É uma segunda chamada que o Eterno te dá. Vejam, quando nós somos alunos, nós temos uma prova. Aí você faz uma prova. Se deu mal, tem uma segunda chance. Há professores que te dão uma terceira chance. O Eterno te dá várias chances durante a sua vida. Então, os problemas, eles são uma renovação de uma oportunidade que o Eterno te dá para você superar as adversidades. Então, os problemas, você deve se alegrar. Por quê? Porque você tem que dizer o seguinte: Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, porque o Eterno está me dando uma nova chance. Os problemas são uma nova chance para você se consertar, para você ser aprovado. O Eterno não nos prova querendo que nós sejamos reprovados. O Eterno nos prova querendo que nós sejamos aprovados. Repito, o Eterno, ele te prova não para te reprovar, mas o Eterno te prova porque ele quer te aprovar como um bom obreiro. Então disse o rabino Dovid Bliacher: se um problema vier sobre você, e caso pense que este chegou como uma punição por uma falha no passado, não se sinta cheio de culpa e desespero. Não! Em vez disso, regozije-se nesta nova oportunidade de crescer através de um teste que agora o Eterno apresenta para você. Então, se os problemas te atingiram, não fique com desespero, não fique triste, não fique abatido. Saiba que você deve se regozijar, porque o Eterno está te renovando uma oportunidade. É uma nova oportunidade que se abre para você. Então, busque constantemente a alegria, a simcha. Por quê? Porque a alegria, gente, é um verdadeiro remédio, tanto para o corpo, quanto também para o espírito. Os médicos já provaram, existem vários estudos das chamadas doenças psicossomáticas.
são doenças que advêm da nossa mente. E a pessoa triste, deprimida, abatida, ela já fica com a imunidade baixa e ela tem uma tendência a ter muitas e muitas doenças. A alegria, ela realmente revitaliza o nosso corpo, ela dá mais alegria, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito. Vejam, e é interessante que os médicos estão fazendo muitos estudos hoje em dia, mas até na Idade Média, na obra judaica Orhot Tzadikim, que é uma obra medieval, eles já falavam que a alegria é um remédio que cura o corpo e também cura o espírito. Está escrito em Orhot Tzadikim: se alguém está sempre cheio de alegria, sua face brilhará, seu semblante estará radiante, o seu corpo será saudável e a idade avançada não se lançará sobre ele. Como está escrito: o coração alegre serve de bom remédio. Isso está em Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio. Vejam, isso está na Bíblia, em Provérbios. Se você tem um coração com alegria, isso é um remédio para você. E é verdade, você é curado de muitas doenças quando você transborda a alegria. Tanto doenças físicas, doenças que se desenvolvem na mente, mas isso até para o seu espírito também. Então é fundamental que todos nós, Talmidim de Yeshua HaMashiach, que nós sejamos pessoas o quê? Alegres. E que nós venhamos a contagiar o mundo com a nossa alegria, lançando o bom perfume do Mashiach para aqueles que estão tristes, deprimidos, estão precisando de nós. Que você faça a diferença, que você desperte a alegria dentro de você com uma chama. E se você está meio tristinho, deixe a tristeza de lado e busque a alegria. Pratique. Repito, Midotovot, elas precisam de prática. Não adianta você estudar, assistir ao meu estudo sobre a alegria, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você tem que colocar em prática usando essas técnicas que eu já expliquei para você. Se você assistir ao estudo e acabou, hoje você está alegre, amanhã você está triste e a vida vai continuar da mesma maneira. Mas se você colocar em prática o que nós falamos, aí sim você será constantemente uma pessoa com simcha, com alegria. Você será um manancial. Que o Eterno te abençoe e te guarde. B'Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach, que a alegria de Hashem possa estar dentro do teu coração. Amém.